Oi, tudo bem com você? Que maravilha! Momento Mensagem de Esperança, eu sou Alex Santana. Nossa meditação, João capítulo 10. A partir do versículo 1, mas eu queria frisar um pouco no versículo 10 e 11, quando Jesus diz que o ladrão vem senão a roubar, a matar, a destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. O versículo 11 ele diz: Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Com essa relação, pastor e ovelha, Jesus está explicando coisas aos pobres, principalmente, porque eles tinham essa relação com cuidar de rebanhos. E a questão do rebanho e o pastor era muito, muito bonita. Eu sempre relaciono com algumas criações que é muito diferente. Por exemplo, eu quando era pequeno via passar aquelas boiadas pela rua e o vaqueiro ia. Uns iam atrás, os bois iam na frente, outro, um boi desgarrava, o vaqueiro corria atrás e buscava essas coisas. E as ovelhas são totalmente diferentes. As ovelhas você abre a porta, mas para que elas saiam do rebanho, você tem que chamá-las. E você deixa elas aonde for, mas elas só vão seguir a voz daquele que cuida, do pastor. E elas não vão na frente do pastor, elas vão atrás. O pastor vai caminhando e chama, e elas vêm atrás do pastor. Aí você diz: "Mas como assim, pastor? Elas não vão pelo", "Não, não, elas vão ouvindo a voz do pastor, que vai dando voz de comando, e elas vão seguindo, tudo atrás". Quer dizer, elas não vão na frente, senão elas não têm senso de direção, então elas não sabem muito para onde ir. Precisam da voz do pastor que guia, que conduz, e ele vai chamando e elas vão atrás. "Ah, pastor, mas e se já pensou se encontrar outro rebanho pelo meio do caminho na estrada, elas vão se misturar uma na outra?" Não se preocupe, cada ovelha só vai seguir a voz daquele que cuida, a voz do seu pastor. E mesmo que esteja misturada por um momento com outros ali por conta de uma estrada, por conta de uma situação, na hora que o pastor for chamando, cada uma vai para o lado que ouvir a voz daquele que cuida do seu pastor. É uma história muito bonita. Por isso que Jesus disse: Os outros que vieram antes de mim são todos ladrões e salteadores, por isso as ovelhas não seguiram. É verdade. Essa foi uma palavra que Gamaliel falou dentro do Sinédrio, depois da morte de Jesus, quando queriam matar os discípulos. Queriam matar os discípulos e Gamaliel disse: Soltem esses homens. Mas como assim, Gamaliel? Você é um doutor, um homem estudado, está mandando soltar esses que são hereges? E ele disse: Não, escutem isso. Um pouquinho antes se levantou um tal de Judas, movimentou a multidão, mas logo essa multidão se dispersou. Outro foi o Teudas, que até arrastou a multidão se dispersou. É só uma questão de tempo. Esses homens desaparecendo, as ovelhas vão se dispersar. Mas, se essa obra é de Deus, ninguém vai conseguir parar. E a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. As pessoas, as multidões têm ouvido essa palavra e têm se convertido. O Espírito Santo tem usado essa palavra e tem trazido multidões aos pés do Senhor. Tem gente ouvindo essa mensagem, essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, no leito de morte, tem se arrependido e partido para a eternidade com o Senhor. Tem gente aceitando Jesus Cristo dentro do presídio e indo sim com o Senhor. Não importa onde esteja, aonde chegar a palavra, elas reconhecem a voz de Deus. Não endureça mais o seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele é o pastor. Ele é quem cuida das ovelhas. Jesus dizia isso. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem deu a vida por nós. É por isso que a palavra de Deus é tão forte, porque só aquele que cuida, só aquele que deu a vida, pode falar aos nossos corações da maneira que ele fala. E olha o que diz no versículo 10. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia, te faça prosperar.